vamos abrir a palavra do Senhor em dois textos. Vou pensar num com os irmãos, mas eu preciso contextualizar com outro. Então, primeiro, vamos abrir em Efésios 3,14. Depois nós vamos abrir lá em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 2. Efésios 3,14 diz: por causa disso, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora em Apocalipse, queridos, no capítulo 2, nós iremos meditar na carta aos Efésios. E eu vou só dar uma passada para poder contextualizar aquilo que nós iremos dizer. Apocalipse 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso na sua primeira viagem missionária. Ele fez uma viagem missionária, depois fez a segunda viagem missionária, evangelizou, pregou o evangelho, vidas se converteram e a igreja de Éfeso ficou estabelecida, fundada, lançada as bases. Mas Paulo consolidou melhor a igreja de Éfeso na sua terceira viagem. Foi lá que ele consolidou os irmãos, fundamentou os irmãos na fé. Mas, meus irmãos, quando eu vejo a carta de Paulo, a abordagem de Paulo em relação aos crentes de Éfeso, no primeiro texto que nós lemos, e depois vejo a carta de Jesus à igreja de Éfeso em Apocalipse, porque foi Jesus que inspirou, Jesus já ressurreto, inspirou a carta aos Efésios em Apocalipse. Quando eu vejo esse contexto, eu entendo claramente a preocupação de Paulo, a preocupação pastoral de Paulo. Paulo era apóstolo, mas não há quem seja apóstolo e também não seja pastor, e também, às vezes,
é pastor e que não seja apóstolo. Às vezes mais pastor do que apóstolo, às vezes mais apóstolo do que pastor, mas normalmente os dois dons, as duas vocações estão juntas. O apostolado é aquele que vai, né? A partir de, vai, enviado, funda, estabelece, e o pastor vai e cuida. Então Paulo fez as duas coisas. E a grande preocupação de Paulo era exatamente com esses queridos irmãos, os seus filhos na fé. Paulo começa numa abordagem aqui de Apocalipse. Paulo não, aqui já é Jesus. Depois eu vou voltar para Paulo. Jesus começa fazendo uma declaração de que ele conhece a igreja de Éfeso. Ele conhece com profundidade. Eu conheço o Ministério Calel sede. E eu, Valmir, conheço o Ministério Calel todo, onde ele existe. Mas eu conheço melhor aqui, porque convivo mais aqui. E eu tenho as minhas limitações. Mas Jesus, esse Jesus glorificado que está dizendo isso, conhece exaustivamente, conhece com profundidade. Então a primeira coisa que ele diz é essa declaração de que conhece a igreja e que conhece as obras da igreja, conhece o trabalho da igreja. Eu conheço as suas obras, conheço os seus trabalhos. E ele faz alguns elogios, e um deles é que aquela igreja teve a percepção, o discernimento para saber que determinadas pessoas, determinados apóstolos, não eram verdadeiros apóstolos, eram falsos apóstolos, eram falsos profetas. E eles, a igreja, condenava esses homens, rejeitava esses homens, não gerava espaço para esses homens, porque eles, a igreja, os irmãos, já haviam percebido que eram falsos irmãos, falsos profetas, falsos apóstolos, e que não podiam ter espaço na igreja de Jesus, no caso, em Éfeso. Diz mais: eu conheço a paciência de vocês, a tolerância de vocês. E tem mais uma coisa, só que essa não é tão positiva assim. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, aquela paixão de quando eu evangelizei vocês e vocês se converteram, aquela paixão que vocês tinham por Jesus, aquele fervor todo, vocês estão perdendo. Vocês abandonaram aquilo. Vocês abandonaram aquilo. E isso já fica aqui para nós uma reflexão. Como é que nós estamos? Essa semana, aliás, ontem uma irmã me contou um testemunho muito forte, que uma pastora ligou para um pastor e perguntou assim: pastor fulano, onde é que você está? Ele disse: eu estou no aeroporto, eu estou viajando. Pastor fulano, onde é que você está? Eu disse: pastor, eu estou no aeroporto, eu estou viajando para tal lugar, tal missão. Pastor, pela terceira vez, onde é que você está? Eu não estou perguntando onde é que você está fisicamente, para onde você está viajando. Eu estou perguntando onde é que você está na sua posição diante de Deus. É isso que eu quero, pastor, que você reflita. Então, queridos, a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor, não estava bem posicionada em relação a Jesus.
Não estava. E Jesus diz: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Hoje falei para o pastor Márcio, nós precisamos voltar aos cultos sexta-feira. Há quanto tempo não fazemos culto sexta-feira? A gente vai se acomodando, vai esfriando, de repente perde aquele fervor, porque é bom ficar em casa, de pernas para o ar, principalmente depois de um dia de trabalho. Culto abençoadíssimo na quarta-feira, Deus trata conosco onde é que eu estou. Não tenho mais aquele fervor, aquele desejo, aquela fome de estar na casa de Deus, envolvido com as coisas de Deus. Jesus diz: olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E depois eu vou voltar lá no texto primeiro e dizer que exatamente era essa a preocupação de Paulo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei o privilégio que você tem de estar na glória comigo. E aí ele continua dizendo: tens porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem eram os nicolaítas? Eram os hereges que infiltravam na igreja, que tentavam infiltrar, porque a igreja não permitia, a igreja era contra eles. Mesmo enfraquecida, mesmo tendo abandonado o primeiro amor, não permitia que os nicolaítas, os hereges, aqueles que distorciam a Bíblia, a palavra, a pregação, os ensinamentos, homens libertinos, liberais, a igreja não permitia que eles entrassem. A igreja era contra esses homens. E Jesus dizia: eu também sou contra esses homens. Eu tenho a favor de ti isso aí. E, meus queridos, vamos voltar agora nesse versículo tão pequeno. Por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta é, com base nesse verso: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta é: que causa é essa? Que causa é essa? A causa não é outra senão o que a gente acabou de expor. Não tem nada mais doído, não tem nada que incomoda, que entristece um pastor de que saber que aquele seu filho na fé perdeu o primeiro amor, perdeu o fervor, perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria de Deus, perdeu a unção, e agora não tem mais prazer em se envolver com as coisas de Deus. Já não tem mais o mesmo entusiasmo. Qualquer coisa lhe inibe de fazer a obra de Deus. Qualquer coisa da obra de Deus lhe tira da sua zona de conforto. Porque simplesmente perdeu o fervor. Eu vou dizer uma coisa, igreja:
Nós podemos orar por avivamento a vida inteira, mas se nós não tivermos o fervor, a paixão pelas vidas, pelas almas, nós vamos, desculpa a expressão, morrer secos, sem experimentar avivamento pessoal ou coletivo. Porque Deus não vai derramar do seu Espírito sobre nós, para ficarmos o dia inteiro diante de uma televisão ou de pés para o ar, nas nossas zonas de conforto, na aridez espiritual, sem paixão por vidas. Por que aqueles homens sobre os quais nós pregamos aqui um tempo passado, que orava dizendo, dá-me almas ou eu morro, por que eles ganhavam vidas? Por que eles oravam dizendo, leva-me para o lugar mais escuro da face da terra, contanto que seja para fazer a tua obra? Se não queres dar minha alma, retire a minha. Porque a gente sabe que eles viviam tempos em que não ganhavam almas, por isso oravam desse jeito. Não há nada mais triste do que os noticiários, seja na nossa bolha da igreja local, ou seja, de ver os noticiários de pessoas conhecidas ou não, de que pessoas abandonaram o primeiro amor e estão sendo espiritualmente perseguidas. A causa era essa. A causa era essa. Os nicolaítas tentando entrar na igreja, infiltrar-se na igreja, pregar heresias, bobagens, liberalismo, pecado, libertinagem. E de certa forma, de alguma forma, isso influenciou a igreja de Éfeso, ao ponto deles se esfriarem, abandonarem o primeiro amor. E Jesus diz, eu tenho contra ti isso. E Paulo diz, por essa causa é que eu estou me pondo de joelhos. Por causa de vocês, a favor de vocês. Porque certamente Paulo estava incomodado, profundamente incomodado, porque aquelas almas tinham valor para ele. Tinham valor para ele. Paulo considerou, segundo ele, tudo como esterco, para ver se de alguma forma ele pudesse ganhar alguns para o Senhor. Paulo havia abandonado tudo, renunciado tudo, toda a sua zona de conforto, para se desgastar. Eu já falei sobre isso aqui, se desgastar. Uma vez eu trouxe aqui para o púlpito um facão, que eu pedi para o irmão João me dar de presente, esse facão, muito usado ao ponto de estar parecido uma foice, assim, tão desgastado. E eu preguei sobre isso e disse, quando Paulo fala que se desgastou, se desgastava, era como um ferro no esmeril, na pedra de amolar, como aquele facão estava desgastado com o tempo, a favor das vidas, a favor de Deus, da obra de Deus. Quando a gente começa a se esfriar, quando a gente perde de vista a paixão por essas vidas, é porque estamos abandonando aquele fervor do primeiro amor, que a gente quer ganhar todo mundo, quer ganhar os colegas de trabalho, quer ganhar os vizinhos, quer ganhar a cidade inteira para o Senhor. Na quarta igreja, Simon está aqui,
Um rapaz se converteu lá, ele era consumidor de drogas diversas e era, além disso, traficante, e ele era envolvido com processos sérios na justiça, e ele se converteu, não passou um dia sequer em casa de recuperação, e ele se recuperou assim pela obra miraculosa, transformadora do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para transformação de todo aquele que crê, salvação de todo aquele que crê. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, metamorfoseai-vos, transformai-vos radicalmente. Então Deus transformou a vida daquele homem, sem passar um dia numa casa de recuperação. E ele era baiano, e ele diz: eu vou para a Bahia, e eu vou ganhar minha cidade inteira para Jesus. Ele não ganhou, ele está lá evangelizando, continua lá. Mas o que eu quero expressar é o desejo que ele tinha no coração, no seu primeiro amor. Não sei como ele está hoje. Tem um tempo atrás ele nos visitou aqui. Estava no primeiro amor ainda. É muito triste quando a gente perde isso. Quando a gente se esfria. Por essa causa, era por essa causa que Paulo estava se colocando de joelhos. Segunda observação nesse texto, queridos, é o fato de Paulo estar se colocando de joelhos. Nós explicamos qual era a causa. E agora, um detalhe, ele se colocou de joelhos. Só que eles não tinham o hábito de orar de joelhos. Infelizmente, eu não adquiri esse hábito. Na igreja presbiteriana, onde eu me converti, não tem esse hábito. A pessoa chegar na igreja e dobrar os seus joelhos. Infelizmente, não tive esse hábito. Mas tem irmãos aqui que fazem isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu acho bonito isso. Mas Paulo não tinha o hábito de se colocar de joelhos para orar. Os judeus não tinham o hábito de se colocar de joelhos para orar. Eles oram em pé, fazendo movimentos assim, mas de joelhos não. E por que Paulo está se colocando de joelhos? É porque eles só se colocavam de joelhos quando a causa não era comum, quando a causa era muito séria, muito séria. Isso significa que a causa que nós apresentamos aqui, que foi a causa de Paulo, foi considerada por ele como uma causa muito séria. Fulano de tal não está mais indo à igreja, isso é muito sério. Fulano de tal não está participando mais dos cultos, isso é muito sério. Fulano de tal não está mais com aquele fervor diante, isso é muito sério. Fulano de tal não é mais aquele, isso é muito sério, é extremamente sério. Mas nós não nos preocupamos tanto com isso. Igreja, se quiserem mensagens açucaradas, de duas uma, ou procura outra igreja, ou procura outro pastor,
mas eu preciso falar a verdade como Deus me cobra sempre. E eu não estou pregando só para vocês, presentes, mas para os que estão em casa e os que irão ouvir depois, pela live. Mas não pode ser normal para nós. Percebemos que uma determinada pessoa não está vindo para a igreja, está faltando a igreja, e isso não nos incomoda. A liderança das mulheres percebe a ausência de uma mulher, isso não incomoda. Só vê que não foi hoje, não foi ontem, não foi depois, mas não liga, não pergunta como está, não visita nada. A liderança do jovem do mesmo jeito. Faltou fulano, ciclano, beltrano. Tem muito tempo que não vai, mas não me incomoda. Não considera essa causa como séria. Se vier, vem. Se não vier, não vem. E está tudo certo. Está errado. Às vezes, uma jovem ou às vezes uma mulher, eu normalmente peço pessoas mais estratégicas para entrar em contato e ver como é que está. Onde é que você está? Estou aqui na minha casa. Onde é que você está? Estou na minha casa. Onde é que você está? Diante de Deus. Liga para fulano, não vi na igreja, não vi na igreja, ligou. Esqueci. Depois vou ligar. Não considera uma coisa séria, uma causa séria. Paulo se colocou de joelhos a favor da perseverança da igreja de Éfeso nos caminhos do Senhor, porque os irmãos estavam se esfriando e ele se colocou de joelhos, porque considerou uma coisa séria. Como é que está o nosso amor? Como é que está o nosso amor? Pastor, estou subindo pelas paredes, cadê a prova? Só no Alabachei, Cantunêmias, e a prova? E a prova, e a demonstração, e a sinalização, e as evidências. O dia, queridos, que eu perder isso, será o dia em que o cajado não estará mais comigo. Porque você está indo para a África, pastor, está cheio de gente perdida aqui. É porque tanto aqui como ali quanto acolá, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Passa a África e me ajude. Passa a Macedônia e nos ajude. Paulo ia para Bitínia. Tinha pessoas perdidas lá? Tinha. Paulo estava errado? Não. Só que o Espírito de Deus o atraiu para a Macedônia por meio de uma revelação que Paulo teve. De um varão dizendo, passa a Macedônia e nos ajude. E nos ajude. Passa a África e nos ajude. Estamos aqui atormentados por demônios, por bruxos, por tudo. Pobreza, miséria. Passa aqui e nos ajude. Se não tivermos paixão por isso, eu não sei qual é o sentido da igreja. Já chega de eventos e mais eventos, sem foco nas vidas. Precisamos ser mais igreja e menos sociedade boa. Uma boa sociedade
mais igreja e menos amiguinhos. Precisamos entender o valor de uma alma. Se não queres a minha alma, retira a minha, porque eu não aguento mais viver sem almas, sem conquistar almas. Vamos ter um revival no ano que vem, chácara alugada, tudo certo. Cabe 150 pessoas. E nós vamos voltar a 150 pessoas lá. Agora a pergunta para todos nós, não é só para liderança de jovens, não, para todos nós, é qual é o nosso foco. É passar 3 dias ali de boa, numa boa, nos deliciando, nos engordando, ou nós temos algum foco em vidas que estão se perdendo por aí? Em último lugar, queridos, para encerrar, na realidade eu vou fechar com um quarto lugar, mas Paulo diz, por essa causa, sabemos qual é a causa, me põe de joelhos, sabemos por que ele pôs de joelho, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a tendência de, nos momentos em que passamos por circunstâncias difíceis, complicadas, nos prostrarmos diante dos problemas difíceis, complicados. Equivocadamente, erroneamente, nós nos prostramos, nos quedamos diante dos problemas difíceis, das circunstâncias adversas que nos atormentam, que nos machucam, que nos ferem. Mas Paulo não fez isso. Paulo se colocou de joelho diante do Pai. Diante do Pai. O testemunho do pastor Pedro aqui foi: como é que vamos fechar as contas? Como é que eu vou sustentar a minha casa? Mas não sou eu que vou sustentar, é Deus. Então vamos pôr de joelhos, não é diante de uma contabilidade que não fechou, mas diante do Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, a circunstância está aí, mas eu estou diante do Senhor e não dos problemas. Porque quando eu me coloco diante dos problemas, eu vou ser absorvido por Ele. Os problemas vão me absorver. E eu não vou encontrar a solução, porque eu vou me mergulhar neles. Fiquem em pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, sabe onde é que Paulo estava? Quando ele falou isso, sabe onde é que Paulo estava fisicamente? No sofá da casa dele, com os pés para cima, no conforto da sua mansão. Era lá que ele estava. Ou não? Ele estava preso em Roma, preso. Mas a mente e o coração dele não estavam presos nos problemas, numa cadeia. Paulo estava com o seu corpo preso,
mas a sua mente e a sua língua não estavam presos, porque ele pôde orar ao Senhor. As circunstâncias não podem nos prender. Podem prender o corpo, mas não podem prender a nossa mente e a nossa boca. Foi exatamente lá que Paulo e Silas adoravam o Senhor, presos, lá numa Mértium, numa masmorra. Foi exatamente lá que ele orava e cantava louvores e adorava a Deus. Muito bem, queridos, a grande pergunta é: o que tudo isso vai mudar na sua vida e na minha vida a partir de hoje? Amanhã, tudo a mesma coisa, do mesmo jeitinho? Tudo exatamente a mesma coisa? Ou vai sair daqui diferente, dizendo: não, eu estou chateado, aborrecido, porque o pastor brigou comigo na igreja. Como é que nós vamos sair daqui depois desse texto? Depois do que Paulo falou? Vai mudar alguma coisa? Ou vai continuar a mesma? Amanhã, depois, domingo que vem, nem sei o que foi que aconteceu no domingo passado. Continua do mesmo jeito, a mesma coisa. Vamos orar, igreja. Vamos pedir que a graça e a misericórdia de Deus atinja a mim e a você nessa noite. E que alguma coisa possa mudar na nossa vida. Eu estou falando de mim também, não é só de você não. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Pastor Márcio, pastor Levi, pastor Antônio Augusto, pastor Pedro, toda a liderança, cada um de nós, nossos familiares, todos os líderes. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. O que te pedimos é misericórdia para nós. Porque o que nós merecemos é sermos fulminados. Como nos tempos de Abacuque. Na tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. O que esse povo Israel merece é ser fulminado. Mas ao invés de fulminar esse povo, exerça da tua misericórdia. É o que eu te peço, Deus, ao invés do Senhor me fulminar e fulminar todos os pastores dessa igreja, tenha misericórdia de nós. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.